Boa noite, pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não gravo vídeos, né? Mas hoje eu vim te contar como eu passei em concursos públicos, o que eu fiz para estudar para garantir sempre uma boa nota ou uma média que eu ficasse entre as primeiras colocações para conseguir o chamamento. Eu sou professora de educação infantil. Sou gestora, sou proprietária de escola de educação infantil, sou formada no magistério, sou graduada em pedagogia, sou especialista em psicopedagogia clínica institucional, sou especialista em neuropsicopedagogia clínica e institucional, com ênfase também em educação inclusiva, e atualmente curso uma pós em supervisão escolar. Hoje eu vou te contar o que eu fazia para adquirir um conhecimento para que eu conseguisse fazer uma boa prova. Bom, estudar para concurso não é nada fácil. Quem disser para você que é sorte, até pode ser, mas comigo nunca foi sorte, sempre foi muito estudo. Você precisa sentar e se concentrar. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ficar horas estudando para que a gente assimile conhecimento. Mas às vezes, apenas uma hora de estudo é suficiente para ti, adquirir todo aquele conhecimento que você precisa e assimilar para você saber na hora da prova. Às vezes a gente acha que estudar horas vai nos permitir maior aprendizado. Não. Quanto mais cansado nós tivermos, menos conhecimento a gente vai acumular e encaixar na nossa memória para lembrar depois. Então, às vezes, uma hora ou meia hora de estudo de boa qualidade, com uma boa concentração, vale muito mais do que uma tarde inteira de estudo. Eu sempre fui de ler os livros e realizar resumos. Eu tinha um caderno no qual eu fazia toda a leitura do livro e eu fazia um resumo sobre todas as partes que os autores falavam, que eu achava que era relevante, que podia cair numa questão de prova e anotava neste caderno. Outra situação, quando eu lia sobre legislação, eu ia com a minha canetinha permanente marca-texto, ali nas leis, marcava tudo que eu considerava que era importante que podia cair na prova. Depois que eu lia toda a lei, eu voltava nessas minhas marcações e lia novamente. Pesquisava também nos sites provas, imprimia e realizava as questões para ver como estava o meu nível de conhecimento. Segunda coisa que eu fazia, eu pegava, fazia a leitura de português, que é uma das coisas que mais eu tenho dificuldade, e fazia uma questão sobre o assunto. Então, lia, estudava, questão sobre o assunto. Então, sempre assim. E tudo aquilo que eu estudava, eu fazia gráficos num caderno, para mim saber e assimilar. Então, o primeiro passo, fazer gráficos, fazer resumos, ter uma boa concentração, não importa se você vai estudar meia hora ou uma hora, mas não deixe para estudar só no dia da prova. Se você deixar para estudar só no dia da prova, o que, que vai acontecer? Ah, uma semana antes da prova eu vou estudar que eu vou assimilar todo o conhecimento. Negativo, você vai estar com a mente cansada e na hora da prova talvez você não vai realizar uma boa prova porque você vai estar sobrecarregado de conhecimento. Então, crie uma rotina de estudos. Meia hora por dia, uma hora, talvez você não consiga estudar sempre, mas estudando 2 a 3 vezes por semana já é fundamental para garantir uma aprovação. Mas lembre-se que o candidato que estiver mais preparado vai ser o que conseguir uma melhor colocação. Então, a sorte é o encontro da pessoa preparada com a oportunidade. Isso é de um livro que era do Dr. Lair Ribeiro. Sucesso não ocorre por acaso. Dentro deste livro estava escrito: a sorte é o encontro da pessoa preparada com a oportunidade. E é exatamente isso. Se você tiver preparo, estiver foco, dedicação, conhecimento e autoconfiança, você vai conseguir realizar uma boa prova e uma aprovação no concurso. O que, que você deve fazer? Eu pegava os editais que já tinham passado de um concurso da minha cidade e eu já ia lendo, para quando chegar lá perto, como eu sei que lei orgânica caía, plano de carreira do magistério caía, que a LDB vai cair em todos, e Constituição Federal cai em todos aqueles conteúdos, e principalmente português, que a gente sabe que não muda muito, eu estudava, já ia estudando. Então, quando saiu o edital, eu tinha que ler os livros dos autores que eu ainda não tinha conhecimento. Então, eu já ganhava um caminho pela estrada, porque eu já estava me preparando há mais tempo. Ah,
A gente almeja muito o primeiro lugar, mas nem sempre a gente vai tirar o primeiro lugar. Às vezes a gente tira o sétimo, às vezes a gente tira o quarto, às vezes a gente vai tirar o 30 e poucos, às vezes a gente vai tirar o 80 e poucos e talvez a gente vai ser chamado. Então, mas mentalizem que quanto mais preparo, mais conhecimento. Mas não deixe para estudar no último dia da prova. Ah, e não se sintam incapazes. Muitas vezes eu pensava assim, eu não vou conseguir passar porque é muito conteúdo. Quando você já pensa de forma negativa, você não consegue. Você tem que ser sempre positivo. Quanto mais positividade, eu vou conseguir porque eu sou capaz e eu estou me preparando. Mentaliza isso. Eu tinha nas portas do meu roupeiro umas planilhas assim. Isso eu já estudei. Eu ia lá com a canetinha marca-texto, marcava que eu já tinha estudado. Eu vi que o artigo tal da LDB cai em todos os concursos. Eu escrevia um papelzinho, grudava ali na porta do meu roupeiro, na parede, onde que eu estava sempre visualizando aquele conhecimento. E os resumos que eu fazia, eu deixava a última semana, eu não estudava conteúdos novos. Eu lia todos os resumos e só realizava questionários. E isso ajuda muito na aprovação. Mas lembrem-se que, além de estudar, a gente tem que ter fé. Quanto mais fé a gente tem, melhor a gente consegue, porque mais gratidão a gente manda para o universo. Eu era muito devota de Nossa Senhora Catarina, a Santa Catarina. Nossa Senhora Aparecida, Santa Catarina, Mãe Egunitá, enfim. Qualquer santo que dissessem para mim que era bom, que ia me ajudar no conhecimento, eu estudava e eu rezava e eu acreditava. Carol, tu já fez promessa para passar em concurso? Não vou dizer para vocês que eu não fiz, que eu fiz sim. Todo mundo faz. Mas iria adiantar eu fazer promessa se eu não estudasse? Obviamente que não. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando uma oportunidade, mas às vezes não se dedicam. Quando às vezes era final de semana, tava todo mundo nas festas, era convidado para um monte de coisa, estava a Carol em casa, estudando e se dedicando para os concursos. Então, a vida de um concurseiro também não é fácil. Eu digo estudar meia hora, uma hora, mas teve tardes que eu estudei a tarde inteira, porque meu conhecimento estava tranquilo, eu conseguia mentalizar e eu conseguia estudar mais. Então, às vezes, a vida de quem quer passar no concurso público exige algumas limitações. Às vezes você não vai poder sair porque você vai ter que estudar. Mas você tem que pensar que esses sacrifícios todos são válidos, que você vai garantir uma estabilidade para a sua vida. Muitas pessoas também, quando são aprovadas em concurso público, ficam com medo. Será que eu vou conseguir um dia pedir demissão desse concurso para ir para outro trabalho? Vai, se tiver que tu passar, pedir demissão e depois passar em outro e ter que ser chamado, tu vai se tiver no teu caminho. Eu já passei num concurso, pedi demissão. Depois passei em outro, pedi demissão. E assim foi indo. E eu fui entrando em outros. Então, durante muito decorrer da caminhada, eu recebi, no total, 12 aprovações que eu fui convocada, que eu tive chamamento para assumir um concurso público. 12 aprovações. Foi para os mais inúmeros casos, até de servente eu já fiz. Por quê? Eu sempre tinha na minha mente que não importava o cargo. O que importava era eu ter uma estabilidade, mas que um dia eu ia me tornar prof de educação infantil. Então, compre o seu caderninho, faça seus resumos, imprima provas, tem um site muito bom que é PCI Concursos, que ele tem algumas provas também para imprimir, fazer download. Faça. Essas provas são riquíssimas, porque tu vai estar te baseando em provas que aconteceram de professor de educação infantil, professor de anos iniciais de outras cidades. Então, tu já vai ter um norte do que tu pode estudar e qual o nível de conhecimento que tu vai ter que se dedicar mais. A gente sempre sabe se a gente é melhor em conhecimento específico, se a gente é melhor em português, se a gente é melhor em matemática, enfim. Então, a gente tem que nos focar naquilo que a gente tem mais dificuldade e a gente deixa aquilo que a gente tem menos para depois. E quando você estiver na frente da sua prova para fazer a sua aprovação, comece pelas perguntas que você tem facilidade. E por último, você volta e vai para as perguntas que você tem um pouco mais de dificuldade. E assim você vai indo, nem que você tenha que voltar 3, 4 vezes para o início da prova, mas vai pelas que tu tem mais facilidade. Depois que tu marcar uma questão, não desmarca, porque toda vez que a gente desmarca, geralmente aquela era a questão certa. Confie na sua intuição que dará certo. Espero que todos tenham aprovações nos concursos públicos e que as minhas dicas tenham sido válidas para vocês. Um grande beijo e obrigada por fazerem parte do meu canal. Se tu não é inscrito, te inscreve aqui.
irei fazer mais algumas dicas, dar mais algumas dicas para vocês de como eu consegui algumas aprovações no decorrer da minha vida. Um grande abraço.